Olá, queridos amigos, queridos participantes, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do Congresso RCI EAD. Espero que todos tenham gostado da programação de ontem, fechamos com chave de ouro. Antes de eu dar sequência, eu queria só fazer um teste em relação à captação do áudio. Vou pedir que vocês me deem um ok se estiverem aí captando bem o meu áudio. Ok, ótimo, Daniela, muito obrigado, Vanessa, Paulo, sinal de que nós podemos dar sequência. Anteriormente já fizemos o teste com os nossos participantes aqui, então acredito que nós tenhamos aí sucesso nesse segundo dia de evento. Bom, rapidamente, passando aqui pela programação do evento, para todos vocês estarem atentos aí às nossas atividades. Teremos, então, essa terceira mesa temática com o tema Responsabilidade Social da Educação à Distância na América Latina. Logo na sequência, das 10 às 10h30, teremos a sessão de pôsteres. É importante participarem também, tem muita coisa bacana que os nossos colegas publicaram aí, enviaram para o nosso evento. Ontem tivemos a primeira sessão de comunicações orais, que foram excelentes as salas, com muita participação de vocês também. E é nessa tônica que nós queremos continuar o dia de hoje. Teremos um intervalo de 10 minutos, logo após a sessão de pôsteres. Já voltamos com a mesa temática 4, Inteligência Artificial na Educação à Distância, com encerramento previsto para o 12h10. Logo às 14 horas, retornamos com as comunicações orais, a segunda rodada de comunicações orais, naquela mesma dinâmica da atividade de ontem. Das 16 às 16h30 o intervalo, e a partir das 16h30 até as 17h50, a professora Andréa Filatro vai falar conosco sobre a importância do design educacional na produção de recursos didáticos, DI 4.0. E para fechar, assim como o dia de ontem, com chave de ouro, nós teremos um master de cerveja que vai ser realizado aqui na cidade de Batatais, numa fábrica de cerveja, onde dois profissionais do ramo, o professor Tony, de Ribeirão Preto, popularmente conhecido como Tony, vai falar um pouquinho sobre a história da cerveja, os tipos de cerveja, vamos falar sobre harmonização, e o professor Marcelo vai falar um pouquinho sobre o outro lado do processo cervejeiro, que é a partir da visão de um empreendedor, de um proprietário, de um empresário que possui uma fábrica de cervejas aqui na cidade, de muito sucesso. E ele vai falar um pouquinho sobre esse outro lado para a gente entender um pouquinho da mágica que é o processo de produção de uma cerveja. E teremos também um encerramento com sorteio de brindes. Ontem nós tivemos alguns ganhadores, mas ficaram muitos prêmios para o dia de hoje. E eu quero deixar aqui, então, essa mensagem a vocês, que nós estamos entregando os prêmios para aqueles que estiverem no momento do sorteio. Tá, pessoal? Então é muito importante que vocês estejam aí. Tem vários prêmios, Kindles, pendrives, enfim, uma infinidade de prêmios aí que estamos sorteando para os nossos participantes que estão prestigiando o evento do seu início ao fim. Bom, então, oficialmente, para dar início, eu quero dar as boas-vindas ao professor Paulo Padilha,
a minha grande amiga Adriana Moura, que fala lá de Medellín, na Colômbia, conosco. Adriana, bem-vinda! Eles vão falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, vão falar, num curto espaço de tempo, mais informações de muita grandiosidade em relação à responsabilidade social da educação à distância na América Latina. Quando nós trouxemos essa temática, nós estávamos ainda, professor Paulo, professora Adriana, num momento anterior à pandemia, não imaginávamos, isso tudo foi planejado no final do ano passado, já existia, sim, aqueles indícios de pandemia lá em Wuhan, mas nós não tínhamos dimensão da proporção que isso tomou, na verdade, já mundo afora, e nos mostra que as desigualdades sociais no pós-pandemia, até mesmo durante esse momento de pandemia, têm crescido muito. Nós temos observado indicadores aí demonstrando o aumento da pobreza, o alto índice de desemprego. Conversava com a Adriana também recentemente, estive lá, pude conhecer o projeto que ela vai falar um pouquinho para vocês, estive na cidade de Chocó. É uma região muito pobre da Colômbia, é uma espécie de uma África dentro da Colômbia, com a população negra, uma população muito feliz, muito festiva, né, Adriana? Até falávamos sobre como eles estão vivendo com tanto carinho, tanto afeto que a gente vê naquela população, como eles estão vivendo esse momento de distanciamento. E eu acho que a educação à distância, tenho certeza que a educação à distância é a principal forma de acesso à educação no nosso país, um país de dimensões geográficas, onde regiões como a Norte, Nordeste, alguns municípios, algumas regiões, até mesmo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, sofrem um pouco com a falta de acesso, principalmente ao ensino superior. E o principal caminho, a principal forma para que essas pessoas tenham acesso e possam, então, evoluir enquanto cidadãos, enquanto pessoas, e ter oportunidade de ampliarem os seus conhecimentos, atuarem profissionalmente em diversas áreas, a educação à distância é o principal caminho para isso. Quando nós olhamos para o Plano Nacional da Educação, quando uma das suas metas nos pede que haja o acesso ao ensino superior, o caminho, a via de acesso para que isso aconteça é a educação à distância nas suas mais diversas formas. E aqui eu não me restringo a dizer apenas do ensino superior, mas de uma forma geral que é possível que a educação mediada por tecnologias, que hoje talvez até de modo um pouco inadequado, chamada de educação à distância, consegue alcançar, consegue atingir, a exemplo do que tem sido feito em alguns estados com os centros de mídia, para que nesse momento de pandemia a população tenha acesso, as crianças que estão no ensino, na educação básica, tenham também acesso à escola de uma forma remota por meio das tecnologias. Não quero entrar no mérito do quão eficaz estão sendo os métodos adotados, né? Mas é um caminho, e dentro do caminho existe aprendizagem, e um evento como esse, como o Congresso RCI, visa discutir, visa trazer um pouco de aprendizagem, um pouco de conhecimento, para que nós todos consigamos ampliar o nosso raciocínio em relação às temáticas que nós debateremos no dia de hoje, a começar pela responsabilidade social. E nós temos, então, para abrilhantar esse nosso evento, professor doutor Paulo Roberto Padilha, do Instituto Paulo Freire, onde o que foi colocado para vocês aqui, farei rapidamente a leitura no nosso site, que motivou, inclusive, a vinda de vocês para essa atividade. Ele vai apresentar brevemente a experiência da EAD freiriana, do Instituto Paulo Freire, com ênfase à sua dimensão emancipatória e criativa, o que se caracteriza por uma formação crítica por meio do diálogo interativo e amoroso, que visa a ação transformadora, ao intercâmbio de conhecimentos e saberes e a constituição processual de redes e comunidades virtuais de aprendizagem, à luz da teoria de conhecimento desenvolvida pelo nosso grande mestre Paulo Freire e da inclusão digital humanizadora de nossa sociedade, no presente e no futuro. O professor Paulo é doutor e mestre em educação pela USP, diretor pedagógico e palestrante do Instituto Paulo Freire, além de coordenador geral da EAD freiriana da Unifreire, sócio-diretor, fundador e palestrante da Sociedade da Terra, Centro de Estudos e Vivências para a Vida Sustentável, e da Peixe Voa Educação, Cultura e Comunicação. É pedagogo, músico, bacharel em Ciências Contábeis, autor dos livros Planejamento e Diálogo, Currículo Intertranscultural, Educar em Todos os Cantos, e tem também um site, www.professorpadilha.com. Professor Padilha, é muito bom ouvir numa sexta-feira
Pela manhã, quando a gente vive um momento nebuloso em nosso país, a gente acorda com uma notícia de que o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade maravilhosa, mas continua sendo uma cidade caótica, com seus governantes caminhando no sentido contrário do que é o nosso pensamento, do que pensava Paulo Freire, enquanto alguém que queria humanizar, levar uma educação que pudesse enxergar nos olhos de cada ser e transformar esse brasileiro em qualquer rincão que ele esteja localizado. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que a sua fala, assim como a da nossa colega Adriana, vai nos trazer uma luz nesta sexta-feira e vai alimentar os nossos ânimos aí, os nossos âmagos. Muito bem-vindo, fique com a palavra e qualquer dúvida nós estamos à disposição. No final nós abriremos, depois da fala da Adriana, nós abriremos para as perguntas, tá bom? Muito bem-vindo, professor. Obrigado, Evandro Tuca Ribeiro, muito bom conhecê-lo, obrigado pela coordenação, pelas palavras iniciais. Acho que se a gente conseguir alcançar aí metade do que você falou, já estaremos felizes, né? Sua fala muito bem-vinda. Eu queria cumprimentá-lo e também, em nome de todo o grupo que está participando, né? Quero destacar um abraço aí ao professor José Dutra, Paulo Ferreira, que também está presente, cumprimentar a Thalita Rafaela, a Aline Guedes da Silva, que estão conosco aqui, enfim, essas 4 pessoas, estendendo a todas e todos os meus cumprimentos, meu grande abraço, e, evidentemente, né, um prazer imenso estar com a Adriana Milena Mora Botina, lá de Medellín, cidade maravilhosa, onde já estive algumas vezes, tenho amigos lá, grandes queridos amigos, Ramon Moncada, de uma organização não governamental, que trabalha com comunidades, com sofrimentos, com burocratização, com a educação comunitária, enfim, é um grande país, já estive lá algumas vezes, é um prazer imenso também, Adriano, estar com você. Bem, eu venho do Instituto Paulo Freire, eu queria muito brevemente contextualizar, né, para quem não conhece, o que é o Instituto Paulo Freire, está participando deste 3º Congresso Internacional de RCI da IAD, do 17º Workshop NPT. É para nós realmente um orgulho, uma honra, uma satisfação, e agradecemos o convite. Então, o Instituto Paulo Freire, gente, ele tem 29 anos, né, completados agora em 2020, ano que vem, por ocasião do centenário de Paulo Freire nasceu em 1921, né, centenário de Paulo Freire, 30 anos do Instituto Paulo Freire, que ele também foi um dos fundadores. Então, a nossa missão, para que vocês conheçam um pouquinho, é dar continuidade e reinventar o legado de Paulo Freire. Algumas pessoas falam, vocês são discípulos, né? Não, nada disso, nós não somos discípulos, nós somos cientistas, estudiosos, pesquisadores da obra de Paulo Freire, defensores e continuadores, humildemente tentamos reinventá-lo, recriá-lo, né? E nesses 30 anos quase de trabalho, vocês veem aí que nós já fizemos algumas coisas, por exemplo, que nós valorizamos muito, ter contribuído para alfabetizar 300 mil pessoas, além de assessorar governos municipais, estaduais, que já alfabetizaram 1,5 milhão de pessoas, quando é o caso do estado da Bahia, no projeto TOPA, né, todos pela alfabetização. Já oferecemos aí mais de formação para 30 mil educadores, atuamos em 2 mil municípios, estudamos e publicamos aí mais de 200 obras, estamos fazendo isso muito hoje, a partir de quem também estuda conosco. O Instituto, ele se organiza em 4 grandes áreas, né? Educação popular, que nós valorizamos muito, né? Porque tudo nasce aí. Quando a gente fala em educação, né? O berço da educação para nós é a educação popular. A educação cidadã, que trabalha mais com as políticas públicas nos vários níveis de educação e modalidades. Educação de adultos, né? Que Paulo Freire foi uma grande referência, nós trabalhamos muito nessa perspectiva, né? E também, mais recentemente, de alguns 5, 10 anos para cá, educação em direitos humanos. E fazemos isso de várias formas, com pesquisa, publicação, assessoria, consultoria. Temos aí a Unifreire, né? E abarca a nossa educação à distância, e o Centro de Referência Paulo Freire, que é um local físico onde estão lá mais de 4.500 livros de Paulo Freire que ele cedeu para que nós pudéssemos divulgar para o mundo. E a formação humana, formação docente, ela se dá no nosso trabalho sempre presencialmente e também de forma à distância. Sempre trabalhando com educação à distância e, mais recentemente, de 3 anos para cá, a gente começou a trabalhar também com a educação à distância no formato de alcançar pessoas físicas. Até então,
da fundação até pouco tempo, até 3 anos atrás, nós tínhamos sempre educação à distância nos nossos projetos de formação, nas escolas, nos municípios, nas comunidades. Era uma educação que chama hoje educação híbrida, né? Mas já era isso há muito tempo, né? Quer dizer, a gente já fazia uma educação à distância, né? Juntando aí momentos presenciais, momentos à distância, e com vários públicos diferentes, né? Tanto educador, como gestor, como com os membros de conselhos de direitos, agentes ambientais, e, enfim, é um público bastante ampliado que nós trabalhamos, e um destaque aí, alguma instituição, por exemplo, o CEAAL, né, que é uma das nossas grandes parceiras, nós somos membros do CEAAL, que é o Centro de Educação Popular da América Latina e Caribe. Então, é uma das muitas instituições, não estão todas aí, das quais participamos, para justamente agregar, fortalecer em rede de aprendizagem, redes comunitárias de aprendizagens, o nosso saber aprender sempre com os outros, com as outras instituições, e nos fóruns social e mundial de educação, nós somos também fundadores, participamos desde 2000, 2001, né? E temos incidência aí também em várias instituições e grupos e fóruns. Então, é um trabalho que a gente faz, sempre também com a força da comunidade freiriana. A gente já tem pessoas em instituições em mais de 100 países, né, em termos de nossas relações. Fisicamente, nós temos aí cerca hoje de 20 sedes em vários países, e nessas sedes, né, está mais ou menos mapeado nesse quadro, a gente faz o quê? Intercâmbio educacional, cultural, a gente faz um processo de diálogo permanente por meio de boletim, de revista científica, de produção de conhecimento, de nossos Facebooks, e a gente realiza também permanentemente um mapeamento da comunidade freiriana, hoje com a crise mundial, com a crise econômica, financeira, e hoje com a crise da saúde pública, né? A gente tem mais dificuldade de atualizar esses dados, mas estamos sempre dialogando e construindo essa força de ampliação da rede freiriana internacional. Paulo Freire faleceu em 1997, e a partir de 98 nós construímos o que chamamos de Encontros Internacionais do Fórum Paulo Freire. É também um momento de educação presencial e à distância. Professor, pois não. Licencinha, eu acho que o senhor não está transmitindo os slides. Eu estou passando um a um, é mesmo? Para a gente não está aparecendo. O senhor poderia transmitir a tela? Colocar o compartilhar a tela, por gentileza. Puxa, mas então foi uma falha minha desde o início aqui. Mas a fala por si só já nos esclareceu tudo, professor, fique tranquilo. Me ajuda então para compartilhar a tela agora, que eu estou no meio, deixa eu ver aqui, mostrar a barra de ferramentas, exibir configurações. Três pontinhos no canto inferior direito, do lado tem que apresentar agora. Tá, vamos lá, vamos ver de novo aqui. Clique em apresentar agora, vai aparecer embaixo uma barrinha assim para o senhor compartilhar. Só um instante. Desculpa, mas eu não estou achando aqui a opção. Mais opção de apresentação de slides, é isso? Isso. Tem aqui o último slide, ocultar. Desculpe, o senhor está na tela do seu PowerPoint ou na tela do evento? Eu estou na tela do evento aqui. Isso, então, no canto inferior direito, no canto não, logo ao lado do chat, se o senhor encostar a barrinha ali, vai aparecer o microfone, o telefone, a câmera. Isso, subiu, né? Do lado não tem um apresentar agora? Menino, não estou vendo. Eu tinha visto isso antes. Será talvez é melhor eu voltar aqui? Eu dar um S e recomeçar? O que você acha? Depois eu passo rapidamente os slides. Nós da equipe podemos apresentar os slides para o senhor, pode ser? Pode ser, claro. Que slide que o senhor está? Eu estou no slide que tem um IPF no mundo. Tá, beleza, eu já vou colocá-lo aqui então. Iremos apresentar. Você vai apresentar, Larissa? Então tá ótimo. Isso aí, pronto, combinado. Conseguiu? Chega lá no IPF no mundo, Larissa, por favor. Ok, então? Ok, aqui, professor. O senhor está vendo a tela? Isso.
Eu estou achando que eu estou fora do... Pera só aqui. Eu não estou conseguindo, talvez, acompanhar vocês. Espera um pouquinho. Sim, agora eu entrei e vi vocês. Olha, eu acho que eu consegui aqui a tela do compartilhar. Ah, perfeito. Então, você interrompe, Larissa? Sim. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Ah, perdão, peço desculpas a todos. Imagine. Então, vamos em frente. Professor, Compartilhar. Vocês estão vendo que imagem é? Que agora eu não estou vendo a imagem dos slides. Ela chegou a abrir para nós. Aqui está o compartilhamento em aberto, tá bom? Vai para a tela do PowerPoint agora, no seu computador. Tá. Estou lá. Sim. Então, ainda não compartilha. Vamos para o plano B da Larissa, então, Larissa? Vamos para o plano B. Pronto, maravilha. Deixa só chegar no slide lá, professor. Pronto. Aí, ó. Bem, vocês perderam algumas imagens, mas tudo bem. Peço desculpas, vamos em frente. Então aí, pessoal, estão aí os países onde nós já fizemos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire. A cada 2 anos, a gente escolhe democraticamente, né? As pessoas, os países se inscrevem e fazemos um encontro para discutir o que tem sido feito no mundo, nos países participantes. Em média, participam 15 a 20 países a cada ano, né? A cada 2 anos, para que a gente possa fortalecer e reinventar esse legado. Então, vamos em frente. Larissa, que está me ajudando a isso, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Como se trata de uma discussão relacionada ao contexto internacional, sobretudo latino-americano, eu trouxe aí um fragmento de um texto do professor Oscar Hara, que ele é o atual presidente do CEAL, né? E, como tal, o Oscar Hara, ele nos apresenta uma reflexão muito boa, que eu até indicaria para todos lerem um tempo depois, está no site escoladopovo.org. Ele diz o seguinte: o contexto latino-americano e caribenho, desde antes da crise produzida pela pandemia do Covid-19, estava atravessado por uma ofensiva neoliberal em distintas dimensões, política, econômica, socioambiental, cultural, que havia se estendido por toda a nossa região com uma força inusitada nos 2 últimos anos. Quer dizer, a crise não começa agora, não foi a pandemia que estabeleceu uma crise internacional latino-americana na educação. E por conta, né, a gente vê no slide seguinte, de quê? Né, de ocorrências sociopolíticas e econômicas no contexto da América Latina e Caribe, por exemplo. O golpe na Bolívia, a virada do governo no Equador, um governo neoliberal totalitário e agressivo, proto-fascista no Brasil, né, a crescente bloqueio a Cuba e Venezuela, resultado das eleições no Uruguai, crescente assassinato de dirigentes sociais e ambientais, especialmente da Colômbia, né, México, Honduras, Costa Rica, Brasil, um crescimento de violência contra mulheres e feminicídio na Argentina, aumento das múltiplas violências que vivemos e o agravamento das crises com a Covid-19. Evidentemente, então, a educação já se encontrava em momento difícil, né, e agora nós reagimos. Então, na próxima tela, vocês vão ver que há reações, felizmente, né, nos vários países, porque é aquilo que a gente fala, diante de uma crise, nós vamos buscar as oportunidades. Diante da gravidade da sociedade, vamos buscar a gravidez, vamos germinar novas possibilidades. E aí vem, então, a mobilização popular no Haiti, Equador, Chile e Colômbia, né, caravanas de imigrantes centro-americanos. Nós temos aí várias, eu não vou ficar lendo todos, mas para vocês visualizarem pelo menos os vários fatos, né, que estão ocorrendo em termos de reação e fortalecimento dos movimentos sociais, das causas populares, né, para que nós possamos juntos fortalecer essa rede comunitária virtual de aprendizagem e aí nos permitir buscar alternativas a esse modelo, né, horroroso do neoliberalismo em sua dimensão simbólica cultural, do que ele constrói subjetividades, né, ele vai fazendo com que a gente acredite no que está sendo colocado na mídia, inclusive no contexto da educação à distância, que a gente, né, sempre foi muito crítico a uma educação à distância que a vê como negócio, né, e hoje a gente ouve essa fala
naturalmente dita, né? A educação como negócio. A gente entende educação como relações humanas, como diálogos humanos, como, né, a criação humana para o avanço da sociedade. Então, não como negócio. Então, quem acessa a internet no Brasil? A gente vê nessa tela que 14 milhões de domicílios não têm acesso à internet. Isso são dados, né, de 2018, né, pelo PNAD. Então, assim, a gente, pensando no Brasil, por exemplo, se pensarmos aí em 14,9 milhões, nós temos aí 75 milhões ou mais de pessoas sem acesso à internet. E a gente vê o governo falar em educação remota, ensino remoto, né, que parece mais uma forma de exclusão social e educacional. Então, no slide seguinte, eu até coloco aí o que nós ouvimos falar hoje sem parar, né? Aulas remotas, ensino remoto, inclusive em contexto de pandemia. Então, eu já tenho participado de algumas lives, de algumas discussões e palestras. Eu acho um absurdo, só para deixar claro uma situação aqui, né? Um absurdo querer voltar às aulas, né, com metodologias chamadas ativas, com ensinos chamados híbridos, né, que trazem, inclusive, infelizmente, na maioria das vezes, não é totalidade, mas eu vejo muitas experiências, né, chamando metodologias ativas como grandes inovações, ensino híbrido, sala de aula invertida, gamificação, né, que trabalham o quê? Trabalham com a instrução, trabalham com monitoramento, trabalham com uma reafirmação de uma educação tecnicista, né, e não humanizadora. Educação para negócios, isso é muito claro. Na sua maioria, eu tenho percebido isso. Porque quando se fala nisso, por exemplo, quando falamos em educação freiriana, EAD freiriana, a gente procura se aproximar de um modelo humanizador de educação, né, para fortalecer e reinventar Paulo Freire, mas, sobretudo, para criar fortalecimento dessas redes comunitárias e virtuais de aprendizagem, partindo da cultura, partindo das relações culturais híbridas, isso sim, partindo da educação intercultural, e que eu chamo de educação intertranscultural. Não vai ser possível explicar isso agora, mas é para além, né, desse modelo que aparentemente é novo, que se chamam de pequenos grupos. Isso sempre aconteceu, né? Orientações, feedback, seminários, laboratórios de aprendizagem. E aqui a gente vê o quê? A robótica, por exemplo, né, tomando espaço e incentivando que as crianças, né, façam permanentes competições entre si. O robô que matar o outro é o vencedor. Então, a gente vê isso. Basta pesquisar na internet que a gente vê uma confusão imensa, né, sobre o que é uma educação EAD, o que são aulas remotas, são coisas diferentes, mas mesmo a EAD, historicamente, ela tem servido aqui a médico escola. Na grande crítica que nós fazemos, no contexto de uma educação progressista, a educação à distância é quando ela se transforma em máquina de dinheiro, quando ela busca o lucro, quando ela alimenta as grandes instituições, as grandes corporações da educação, as grandes editoras, as grandes, né, instituições que se apropriam, inclusive, de uma linguagem historicamente construída, né, a favor da democracia, do diálogo, da tecnologia, que todos somos a favor, né, para se apropriar, inclusive, de Paulo Freire, né, utilizando a referência freiriana como uma forma de convencimento. Olha, Paulo Freire, educação democrática, vamos fazer essa educação. Não. Então, para nós, a educação é um ato político, né, para Paulo Freire, né, sempre assim, e a política é um ato também de educação, não dá para ser o contrário. Então, assim, do ponto de vista crítico, como nos diz no próximo slide, né, eu queria que vocês me ajudassem, por favor, a mostrar, desse ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política dos processos educativos, quanto negar o caráter educativo do ato político. Então, essa insistência, né, nos faz ver, né, pensar num novo referencial. Por isso que, neste livro que vocês estão vendo aí, chamado Reinventando Freire, são mais de 600 páginas de vários países que nós organizamos esse livro em 98, saiu em 99, mas em 2018, aliás, 2018, 2019, a gente publicou esse livro, e eu tenho aí o artigo que se chama Educação à Distância Emancipatória e Criativa. E é isso que queria falar um pouquinho aqui hoje, né, para que a gente pudesse se aproximar, então, um pouquinho de como nós fazemos hoje a educação à distância, que nós chamamos freiriana. Então, no próximo slide, eu começo a mostrar para vocês, e desculpe falar rapidamente, porque o tempo é pequeno, né, mas assim, qual é o fim último para nós, na EAD freiriana?
é a constituição processual, como já disse, de redes e comunidades virtuais de aprendizagem. A inclusão criativa, participativa, crítica de pessoas que não têm acesso à educação, né? Sobretudo uma educação à distância mercantilizada. Né? Só quero fazer um adendo, quando a gente fala de educação remota, ensino remoto, a gente vê também, por outro lado, o professor sendo explorado, o aluno sendo excluído porque não tem acesso à internet, o professor sendo explorado porque é levado a fazer uma educação à distância conteudista, bancária. Então, se repete, no contexto da educação à distância, ou da aula remota, uma transmissão pura e simples de conteúdos programáticos que não discute com a realidade, que não forma politicamente, que não discute a criatividade, a consciência crítica. Então, essa educação não nos serve. Então, a educação freiriana é um mundo aprendente, né? Nessa comunidade, todos têm algo a ensinar e aprender enquanto ensinam. A educação bancária, né, as aulas remotas, por melhor intenção que os professores têm, obrigados muitas vezes pelo Estado, pelas escolas particulares, o que tem acontecido? Elas transmitem conteúdos, né, de uma forma pouco dialógica. Então, essa educação não vai criar uma sociedade emancipada. A educação emancipatória, quando teoria, né, é uma teoria, o que nos permite criar uma educação que emancipe a pessoa. E a ação emancipadora, enquanto prática, é quando as pessoas se apropriam deste conhecimento, dessa ação cidadã, dessa formação política, crítica, criativa, e aí ela é capaz de desenvolver, como Paulo Freire ensina, uma praxis transformadora, entendida como união dialética entre teoria e prática, essa praxis transformadora, em que ela parte de uma consciência, às vezes, ingênua, passa, né, sem desconsiderar a consciência anterior, mas passa pela consciência crítica, pela consciência epistemológica, e aí sim é capaz de uma ação transformadora da sua própria sociedade, do mundo que ela vive. Em frente, eu tenho aqui, continuando, né, o que é importante, que a gente discuta e com os alunos de forma a estimular as suas curiosidades. Né? A Ariane Freiriana é criativa e atencional. Primeiro, porque nós fazemos, né, bem feitinho com as mãos, nós criamos cada curso em diálogo com a realidade dos alunos, pesquisamos que alunos são esses, que cursos elas querem fazer, né? Então, a gente faz jornadas, né, de 4, 5 videoaulas, a gente faz cursos de até 20, 24 aulas, aprofundando o conhecimento, muito a partir de uma demanda que nos chega. A gente pesquisa os alunos, fala o que está faltando hoje na sua formação continuada, para que você se sinta um professor realmente capaz de dialogar com a contemporaneidade, com o mundo atual, com a sua sala de aula. Professores que estão no contexto de uma educação privada, às vezes nos procuram, educação pública também nos procuram, por quê? Porque eles querem se retroalimentar de uma formação crítica, que muitas vezes, infelizmente, nós sabemos, também a universidade não pratica. Nós temos um pé na academia, um outro pé na comunidade, na educação popular. E falar em educação popular, tudo parte da interação, da criatividade, da arte, do respeito ao saber prévio, né, como diria Michel Serres, do saber primeiro da pessoa. Então, é importante visar essa educação integral, né, que inclui, que interage, mas interage de verdade. Na educação freiriana, a gente, com humildade eu falo isso, a gente se emociona. Né? Eu sou músico, a gente sempre inclui a música, a poesia, a arte, a agricultura, o meio ambiente. Eu tenho a minha história de pezinho de feijão, que eu sempre faço questão de estar produzindo alguma coisa. Né? Esse olhar para a natureza, esse respeito à formação integral, inclusive, das pessoas, né? Mas com muita ação dialógica. Como é que você apenas faz uma educação à distância sem dialogar? Esse conteúdo permanece. Então, não adianta falar em educação à distância, em novas metodologias. Por exemplo, o ciclo de cultura de Paulo Freire, se a gente for estudar profundamente o ciclo de cultura, eles dão conta de tudo que está escrito aí sobre pedagogias ativas, sobre metodologias ativas. É incrível, você lê uma coisa e lê outra, as pedagogias ativas bebem na fonte de Paulo Freire, mas não citam. Estão lá, no ciclo de cultura de Paulo Freire, todas as características de uma educação híbrida, de uma educação criativa, de uma educação, né, que é atualmente chamada de pedagogia ativa. Nada contra inovar a linguagem, muito pelo contrário, nós somos defensores, pessoal, de que tenhamos muito cuidado com a linguagem,
porque a linguagem é cultura. Então, eu sou pesquisador, né, de planejamento e currículo. Quando eu falo em planejamento, as pessoas falam, é o público-alvo. Público-alvo é aquele no qual a gente atira. É a ideia do benefício, é a ideia de eu projetar para alguém cumprir. Essa visão de planejamento deveria estar superada, não deveríamos mais falar em público-alvo. Não deveríamos mais falar em como é que é, grade curricular. A grade prende. Eu falo em matriz curricular, eu construo junto com as pessoas. Então, nós temos que alterar a linguagem, nós temos que cuidar da linguagem, porque é cotidiana. Se eu não mudo a linguagem, mesmo na IAD, especialmente na IAD, eu continuo reproduzindo maus modelos, né, que são repressores, que são excludentes, que são injustos. Uma sociedade que é preconceituosa, inclusive. Então, meio que já me encaminhando para o final, porque eu imagino que meu tempo já está estourando, né? Na próxima imagem aqui, por favor, eu apresento aí algumas características que são muito próprias da nossa EAD freiriana. Como eu disse nesse livro, Reinventando o Freire, tem um artigo que eu escrevi de quase 30 páginas, bastante denso no sentido de compreender bem o que nós estamos falando, né? Então, olha, para nós, educação à distância, né, freiriana, e, repito, não como discípulos de Paulo Freire, mas estudiosos e críticos também dele, é fazer um diálogo permanente com os princípios da sua obra, de Paulo Freire. Cuidado com a linguagem, como eu falei. Relação de interatividade efetiva, né? Não é com um grupo apenas, como defendem hoje. Vamos voltar às aulas ou não vamos? O que vai ser depois da pandemia? A discussão não é essa. Hoje a discussão deveria ser o que nós queremos que seja depois da pandemia. Que educação à distância faremos? Nós vamos alimentar as grandes instituições, as grandes fundações mercantis, fazendo educação à distância e vendendo uma educação à distância que não discute politicamente, que vende produtos prontos, que instrui ao invés de educar. Esta reflexão tem que ser feita, e creio que está sendo feita, no contexto deste encontro internacional de EAD. Isso que nos importa, porque senão estaremos fazendo uma educação à distância mercantil, né, para que o lucro esteja sempre ampliado em relação a quem dispõe da tecnologia. Materiais pedagógicos abertos e atualizados. A cada curso a gente produz um texto novo, os docentes estudam, produzem. Matriz curricular em relação pedagógica intertranscultural e intertransdisciplinar, partir da cultura, conhecer as pessoas profundamente, as suas sabedorias, o seu jeito de ser, de pensar, de agir, respeitar essa cultura, sobretudo a sua arte, e trabalhar de forma intertransdisciplinar, né? Fazer esse hibridismo entre as formas e as áreas do conhecimento. Isso que importa, né? Independente do tema do curso, a partir da cultura, dos interesses, dos saberes prévios. Senão eu continuo, repito, sendo bancário. Finalizando, mobilizações múltiplas das várias dimensões do ser humano. Acho que não preciso explicar isso agora, podemos aprofundar. EAD conectado ao que se passa no mundo. Nossos alunos têm direito de saber o que se passa no mundo, né? A destruição, a matança dos indígenas, dos quilombolas, dos negros, dos asiáticos, dos bolivianos, dos colombianos que chegam nos países são, né, tratados como pior, não tem um adjetivo, tratados como nada, talvez. Não são seres humanos, são pessoas que invadem os países. Como é possível? E como diz um autor que talvez vocês conheçam, faleceu recentemente, Francisco Gutierrez e Daniel Prieto, um livro conhecido, de 94, né? A mediação pedagógica. Ele fala assim, nenhuma educação à distância prescinde de encontros presenciais. E hoje, felizmente, não são só presenciais face a face. Nós estamos aqui no encontro presencial, né? Mesmo sendo mediado pela tecnologia. Então, olha, finalmente, aí, mais algumas características dessa IAD. Planejamento dialógico dos nossos cursos, dialogando com quem vai fazer o curso, consultando antes, não impondo conteúdos. Eu tenho um livro que se chama, inclusive, Planejamento Dialógico. Equipes docentes, educadores, não instrutores, facilitadores, tutores, mudar essa linguagem. Facilitar o quê? Tem que mediar o conhecimento em relação ao mundo que vivemos. A educação é o que se passa dentro e fora da escola. A linguagem é cultura.
respeito, né, na formação inicial e processual das equipes docentes. Nós temos uma equipe docente fixa, nós convidamos pessoas que já passaram pelo Instituto por esses 30 anos, que hoje são mestres, doutores, pós-doutores, estão aí espalhados pelo Brasil e fora do país. Nós convidamos nossos quadros também e outras pessoas para nos ajudar nessas formações tão cuidadosas. Respeito à diversidade cultural, étnica, né, etc., das pessoas religiosas. Sem isso, não há educação. Transparência na aferição de avaliações, dos créditos da certificação. As plataformas de EAD hoje, né, praticam a educação bancária na avaliação também. É instrumental, é quantitativa. Cadê o qualitativo? Cadê o diálogo interativo que permite que o aluno também se avalie? Nós falamos em avaliação dialógica, onde o aluno, o estudante, também define padrões, critérios e instrumentos de avaliação. Reconhecimento da praxis da EAD desde a fundação do IPF. Quem vem para o IPF nos ajudar, precisa estudar a nossa história e ver que a educação à distância não está acontecendo só hoje, acontece há muitos anos. E sempre com esse cuidado de trabalhar a arte, a emoção, a poesia, a ciência, a política, uma visão crítica de mundo e feliz e alegre do mundo, como diria Jorge Nidés, alegria na escola e fora da escola, porque a educação acontece no mundo, não é só dentro da escola. Aliás, Carlos Rodrigo Brandão, que tem um livro, um grande amigo meu, né, vocês conhecem, famoso antropólogo, um livro que é O que é Educação, de 1981. Né? Ele fala que a gente aprende, às vezes, muito mais fora da escola do que dentro da escola. Nós também podemos fazer uma educação à distância que seja muito pior do que a escola presencial, ou que seja muito melhor, dependendo do que ela faça para educar, de fato, o ser humano. E a produção de conhecimento individual coletivo. Nós, gente, a cada curso da EAD Freiriana, estimulamos os nossos cursinhos a produzirem conhecimento, escreverem textos ou projetos de intervenção que são publicados. Né? Então, eu queria passar para vocês, para finalizar mesmo, alguns slides aí, pode até pular a questão da educação criativa, como já tinha previsto. Aí uma lista, são pelo menos 20 cursos de jornadas que fizemos aí a partir de 2017, essa nova etapa da nossa EAD freiriana, sempre discutindo muito sobre a importância de Paulo Freire no cenário atual, no mundo atual em que nós vivemos, né? E para que as pessoas voltem a ter esperança. Né? Então, tem um curso que chama Esperança Sem Espera, ou o curso do Gadotti, A Escola dos Meus Sonhos. Vamos voltar a sonhar. Sem sonho não há mudança, sem esperança não há mudança. E tem um curso que foi muito exitoso, que criamos, chamado Paulo Freire em Tempos de Fake News. Paulo Freire, hoje, né, ele é massacrado pela direita, pela ultradireita, pelas pessoas que nem conhecem Paulo Freire e querem destruir a obra, desde que é uma das mais importantes figuras internacionais da educação latino-americana. Paulo Freire é respeitado fora do Brasil. E no Brasil, sobretudo nesse contexto de hoje, ele tem sido massacrado. Paulo Freire tem sido ofendido na rede social, no Facebook, na internet. Então, cabe a cada um de nós, educadores, que nos consideramos sonhadores, progressistas, visando ao mundo, não mercantil, não do lucro, mas da educação, defender esse legado, criar esse legado e transformá-lo. E aí, olha, nós temos também a IPF TV, né, no slide seguinte, que nós criamos há 2 anos, uma IPF, né, na qual nós, claro, divulgamos no YouTube nossos cursos. Eu fiz, pessoalmente, mais de 20 entrevistas com os autores do nosso livro Reinventando Freire, maravilhosas, que servem de material de informação. Trazemos para essa nossa plataforma, esse IPF TV, cursos, né, de educadores freirianos pelo mundo. Então, é só acessar a plataforma, a IPF TV, que você vai encontrar muita coisa boa que ajuda na formação do docente, da pessoa. E olha aí um slide final, que eu queria que vocês vissem, os nossos e-books. Nós acabamos de lançar agora esse e-book aí chamado Como Alfabetizar com Paulo Freire. Foi um curso que fizemos de 16 videoaulas com vários artigos dos nossos cursistas. É um e-book com mais de 500 páginas. Textos que nós orientamos, né? Textos, e nós temos alunos que não têm formação universitária e que têm pós-doutorado. Né? Isso é importante, fazer esse intercâmbio também dos frequentadores dos nossos cursos e das nossas jornadas. E cada curso nos permite criar com eles
com o processo de orientação, né? Nós orientamos metodologicamente, academicamente, como produzir os textos, revisamos os textos, damos devolutiva, eles reescrevem, nós revisamos de novo, damos de novo a versão quase finalizada para eles fazerem as ações finais, e aí publicamos, e felizmente já temos aí pelo menos 7 e-books muito bem cuidados, disponíveis para todo mundo pesquisar, está na nossa página do Instituto Paulo Freire, para a gente poder reinventar o mundo. Finalizando, 2, 3 slides. Nós estamos hoje com esse curso em andamento, Jornada Centenário Paulo Freire, são 16 videoaulas com educadores da Europa, do Brasil, da América Latina, né? Oscar Hara, que eu citei aqui, é um deles, né? Carlos Rodrigues Brandão, que eu citei, é outro, entre outros vários, né, educadores de Portugal, da Itália, do México e assim por diante. Tem também uma campanha, se puder divulgar, eu peço ajuda, eu apoio esta campanha, Paulo Freire Sim, né, para a gente reafirmar e ter condições de disponibilizar a obra de Paulo Freire cada dia mais nesse contexto tão difícil econômico para todos nós e, sobretudo, para o Instituto Paulo Freire. Então, é uma campanha que, pela primeira vez, nós fazemos para reforçar o legado e quem contribui com 20, 30, 40 reais, também participa de cursos gratuitos, recebe PDFs de livros e assim por diante. E o próximo curso, o Moacir Gadotti, que é o presidente de honra do Instituto Paulo Freire, já gravou 24 videoaulas, que nós estamos editando agora, vai começar em outubro, final de outubro, o Mestre do Amanhã. Sabe por que ele fez esse curso? Porque nossos alunos, alguns, não poucos, falaram, olha, a gente gostaria de um curso agora que aprofundasse ainda mais a educação, resgatando os clássicos da educação. E o Gadotti, com muito esforço pessoal, sobretudo, reescreveu esse curso a partir da sua experiência de mais de 57 anos de educação. Ele que foi professor da PUC, na Unicamp, na USP, né? Eu fui aluno de Gadotti no mestrado, no doutorado, inclusive, e trabalho com ele também há 26 anos. Então, é um curso em que estaremos participando também na produção de novo e-book, e estão todos convidados assim que possível. Agradeço a atenção de todos, desculpem a fala rápida, mas é isso, a gente gosta de falar 1h30, né? 2 horas pelo menos. Mas só tem meia hora, a gente tem que correr, olha, até estou aqui com o meu violão, cantaria para vocês, mas não vou me permitir porque o tempo acabou. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Paulo. Então, nós teremos um intervalo entre o final da palestra e os pôsteres, então eu deixo esse tempinho para o senhor fazer uma apresentação de violão, que eu tenho certeza que vai nos agradar muito. Acho que ontem nós tivemos uma apresentação, uma explicação, na verdade, de como está sendo desenvolvidos os trabalhos no coral da Universidade de São Paulo. O maestro mostrou para nós, e fechar também com música esse primeiro momento da manhã vai ser bem bacana. Muito obrigado pela sua fala. Eu acho que nós, educadores, temos o compromisso de olhar para Paulo Freire, de nos inspirar em Paulo Freire, de seguir os rumos baseado no que são os ideais das nossas instituições, considerando toda essa preocupação que existe com essas questões que foram levantadas, principalmente nesse momento conturbado que vive a sociedade, não só brasileira, como bem citado, de toda a América Latina, e diria, por que não, do mundo. Afinal de contas, tem tido um movimento muito desequilibrado, digamos assim, em alguns aspectos, quando a gente olha para meio ambiente, quando a gente olha para a desigualdade social, quando a gente olha para essas coisas que acontecem de modo bem desenfreado. E eu diria com toda tranquilidade, Adriana, su permiso para falar em português, para que nossos colegas consigam compreender me fala. Tive a oportunidade de visitar a Universidade Uniclaretiana da Colômbia, e se existe uma universidade, uma instituição que corre em suas veias esse caráter humanista, esse caráter social, a Uniclaretiana representa muito bem esse lado tão importante para a nossa sociedade. Eles atuam hoje em todo o país com projetos muito ligados à área social, com iniciativas de educação à distância, iniciativas de cursos presenciais, e tem um trabalho na região de Chocó e outras tantas, e a Adriana vai falar, não vou me adiantar, muito interessante, como eu disse no início da minha fala, e eu acho que o que ela tem para nos dizer vai mostrar um pouquinho sobre como trabalhar considerando esse viés de sustentabilidade de uma organização que depende
de recursos para sobreviver, mas sem deixar de lado o equilíbrio com o objetivo principal, que é esse caráter humanista. Nós, recentemente, falo em nome dos claretianos aqui, fomos provocados pelo governo geral da Espanha, o nosso superior geral, um indiano, disse que gostaria de ver o claretiano atuando através das iniciativas de educação mediadas por tecnologias nas periferias do mundo. E se hoje alguém desenvolve, além do Brasil, aqui nós temos um projeto desenvolvido lá em Rondônia com uma comunidade indígena, temos um projeto sendo desenvolvido com sentenciados, com população quilombola, ribeirinhos, enfim, nós temos um caráter social também muito importante sendo desenvolvido aqui no Brasil, já formamos mais de 400, aliás, entre formados e estudantes, mais de 400 indígenas nos estados do Mato Grosso e Roraima, e a comunidade da Uniclaretiana da Colômbia também desenvolve um trabalho muito interessante. E, Adriana, se você puder falar, eu sei que você compreende habla algunas palavras em português, se puderes falar com um pouquinho de tranquilidade para que as pessoas consigam compreender sua fala, e qualquer dúvida, vamos tentar traduzir algumas coisas. A palavra está contigo, é um grande prazer ter você aqui, uma grande amiga, conosco nessa manhã de sexta-feira. Muitas gracias. Muchas gracias, Evandro, y muchas gracias a ustedes. Un buen día y mientras Evandro lo acompaña con agua, pues yo los saludo con un café, porque acá todavía estamos bastante temprano. Nuevamente, gracias a ustedes. Tengo el gusto de esta invitación que me hicieron. Los conocí a algunos de ustedes o aproveché el espacio el año pasado, pude estar de manera presencial acompañando y conociendo y valorando este espacio. Nuevamente, gracias. Voy a tratar de hablar lento. Si me adelanto mucho, por favor, sin miedo alguien me diga que lo hable más lento, se me olvida y me disculpo por no hablar portugués, ¿cierto? Lo comprendo muy bien, pero la lengua no va al ritmo. Entonces trataré de hacer lo mejor posible. Bueno, como dijo Evandro, dos cosas, tengo el honor. La una, mentiras, es una verdad, uniclaretiana, sus raíces y su pensamiento lo tiene en la pedagogía freiriana, ¿cierto? Nuestros programas todos tienen toda esa línea freiriana, muy claro el tema de la transformación social, la humanización, la emancipación. Ese fue un proceso que para nosotros fue importante porque esta universidad nace de una experiencia de comunidades, sobre todo bíblicas. Trabajamos mucho la teología de la liberación y sobre eso fue creciendo un grupo de estudiantes de barrio, de mamás, de señoras que se fueron cualificando y que después quisieron seguir, que les dieran algo más, un título, algún cartoncito donde dijera todos los cursos que habían hecho, y desde esa experiencia fue naciendo la educación superior en esta experiencia. Voy a compartir un poco mi presentación y queriendo de pronto ir haciendo lectura y compartiendo lo que tenemos y somos y queremos seguir siendo en Uniclaretiano. ¿Me confirman si están viendo ya mi presentación? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Quiero, pues, en la línea que estábamos hablando y que tiene este espacio, que es la educación a distancia, como una apuesta por la inclusión social y educativa, pero también quiero retomar un tema que también el profesor Pablo lo trataba, dependiendo en cuenta pues, esta educación bancaria, hacia dónde van las tendencias, que también hablemos un poco esa mirada de la educación a distancia en función de estos lineamientos internacionales acerca de la calidad, y que muchas veces, o la mayoría de las veces, en estos indicadores o criterios llamados de calidad, ese tema o esos elementos de inclusión social no son tenidos en cuenta como criterios de calidad. Los elementos que trataré de abordar, pues trato estos 5, que sería un poco el contexto de la educación en Colombia, Uniclaretiana, una opción de vida,
presentarles un poco el tipo de estudiantes que tenemos para sobre ello contextualizarnos. Cuarto, la inclusión social, un principio de la educación a distancia, y la calidad, una política hegemónica y homogenizante que tiende por ser un proceso de desigualdad. Bueno, para ubicarnos un poco en contexto, en Colombia tenemos en este momento con datos del 2018, que son los que están actualmente en el ministerio, tenemos 2.440.000 estudiantes matriculados en lo que llamamos educación superior, o que el otro se llama educación terciaria o tercer ciclo. Colombia tiene 300 instituciones de educación superior. De esas 330 son públicas, el resto de esas instituciones son privadas, ¿cierto? Teniendo un crecimiento en este número de instituciones generalmente desde el año 2006-2007. Tenemos en Colombia en este momento 11.768 programas académicos a nivel de Colombia, están inscritos en el sistema 162.000 y algo de docentes. Si vemos en esta gráfica de acá, la mayoría de los programas que están son programas presenciales con casi un 91.5%. A distancia, en Colombia tenemos, como en algunos otros países de Latinoamérica, aquí se diferencia educación a distancia de educación virtual, ¿cierto? Colombia lo tiene diferenciado. ¿Y eso qué significa? Que aunque tengamos un mismo programa, supongamos derecho, pero hay que sacarle el registro calificado para el programa presencial, otro registro para distancia y otro registro para virtual, ¿cierto? Son tratados, aunque sea el mismo programa, con la misma propuesta, y lo que cambia son las intencionalidades y las mediaciones. Aquí tienen esos tres programas, deben tener un trato diferente. Entonces, casi el 91.5% de programas que tiene Colombia en este momento son presenciales. Un 3.5 son a distancia, que generalmente lo tienen los programas de pregrado, es decir, de formación profesional, y virtual 597, que generalmente es la oferta de programas posgraduales. En Colombia, aquí existe también, tenemos de las 300 instituciones, 52 son acreditadas. Para Colombia, a diferencia de otros elementos, en Colombia la acreditación tiene 3 pasos. Para que un programa, en el caso de Brasil, conoce que ustedes pueden comenzar. Si la universidad tiene el puntaje y la acreditación, ustedes tienen la libertad de ofrecer un programa, después emiten como con el 50%, viene el Ministerio de Educación, hace la revisión y avala el programa. Aquí en Colombia, un programa no puede comenzar sin ser avalado. Aquí en Colombia primero se hace el proceso, viene el ministerio en papel y con el soporte de la institución, el programa tiene un registro calificado que permite tener funcionamiento. Después de 6 años tenemos que sacar la reacreditación de ese funcionamiento del programa, que puede sacar hasta 2 veces continuas, que cada 6 años, y hay algo que llamamos alta calidad, que ya es un proceso con unas condiciones de calidad mucho mayores, y esas condiciones están muy ligadas a los criterios de calidad de las aseguradoras de calidad a nivel internacional. Entonces, si podemos ver, solo el 17.4% de las instituciones como institución tienen esa alta acreditación de calidad. Aquí se acredita la institución y se debe acreditar por independiente cada programa. Proceso que es sumamente costosa y que generalmente esas 52 universidades que hoy lo tienen son universidades las tradicionales y son las universidades de élite que existen aquí en Colombia. Esta es un poco la tasa de cobertura que nos muestra las cifras del Ministerio de Educación. Colombia en los últimos años, según las cifras del gobierno, viene incrementando la tasa de cobertura. Hemos pasado, éramos uno de los países de Latinoamérica, o seguimos siendo, que teníamos muy poca cobertura, pero según estas cifras últimas del ministerio, que tenía la meta,
hoy llevamos el 52%. Hemos pasado en corto 10 años, pasamos de un 32% a un 52%, que es la meta. Pero ese 52% solo se lo está midiendo desde el tema de la población que está entre los 17 y 21 años, ¿cierto? Es la población que pasa de los 21 años, ya no cuenta, es como que para el ministerio la gente de 21, los de 22, 23 años ya no necesitaran estudiar. Entonces solo está centrado entre el 17 y 21 porque se supone que esa es la población que está en el mayor nivel de productividad según las tendencias del mercado. Entonces, para que miremos con estas cifras, un poco disipan estos datos, estos porcentajes con lo otro, es porque con el tema de la pandemia el ministerio no ha actualizado los datos, entonces estamos jugando con datos del 2018 y algunos del 2019, que los del 19 todavía no están bastante claros. Entonces, esta es la cobertura que muestra el ministerio, con el cual muestra satisfactorio, pero es importante resaltar que ese 52% se subió mucho, pero es porque el ministerio creó aquí, o tenemos de hace mucho tiempo en Colombia, una institución que era para educación para el trabajo, que es subsidiada por el ministerio, es totalmente gratuita, y pues claro, esa institución tiene solo programas técnicos y ha tenido una mayor cobertura, y el ministerio decidió ingresar esa institución dentro de los datos de institución universitaria, lo que hace muy fácilmente que esas cifras de porcentaje de cobertura aumenten, ¿no? Es como esas estrategias que siempre se juega el gobierno para presentar. Bueno, con esta gráfica, la primera, quiero mostrar cómo en Colombia, y muchos creo que a nivel latinoamericano se hace presente, que quien está permitiendo esa cobertura o ese acceso a la educación superior está siendo cada vez más las universidades privadas. Si miremos, las universidades oficiales casi empiezan a estancarse año tras año en la cifra de acceso que ellos tienen, que permiten acceso a educación superior, mientras que la privada, miramos, sí que cada año permite crecer. Aunque Colombia ha tenido el fenómeno el año pasado y este semestre, antes de la pandemia, que tuvo una baja enorme en matrículas, ¿cierto? En la medida de que también el hecho de que las universidades quieren y necesitan acreditarse hizo que subieran mucho las matrículas, lo que puede una matrícula en Colombia de una universidad élite por semestre académico puede costar aquí en Colombia un semestre 25 millones, que eso viene siendo unos $7,000, ¿cierto? Que puede costar. Entonces, con el fin, el gobierno a las universidades que quieren acreditarse les ha permitido incrementar el valor de la matrícula de la educación superior, y eso ha hecho pues, que la educación superior cada vez tenga, por el tema de la calidad, los estudiantes menos acceso por el costo elevado, ¿cierto? Ese es uno de los análisis que hemos venido haciendo, porque el año 2018 y 2019 está bajando el nivel de matrícula y de acceso. Tenemos supuestamente una tasa de deserción por periodo académico del 9%, pero también a nivel de la tasa de deserción acumulada, es decir, durante la carrera, Colombia tiene en la mayoría de sus universidades un 47.6% de deserción, que es bastante alto, ¿cierto? Quería mostrar en la gráfica que en Colombia, cuando miremos en las cifras, no era porque la pandemia muestra otros elementos, la educación a distancia y virtual para el ministerio en los últimos años se convertía lo que no teníamos en otros años, que era de poca calidad, y se estaba centralizando una fuerza donde la educación tradicional sí era de calidad, y entonces los programas a distancia y virtual tenían mucha dificultad para ser aprobados. La mayoría de tasa de programas que el ministerio no aprobaba eran programas a distancia y virtual. Muy diferente
en este momento por la pandemia, el ministerio está promoviendo en que las universidades presenten ahora programas a distancia y virtual, ¿cierto? Entonces quería mostrarle que entre 3 universidades que son como las más antiguas y las que están generando al 2018, tenían entre 3 universidades, la UNAD, Uniminuto y una universidad que se llama Gran Colombiana, tenían 300.000 estudiantes. Hoy solo entre Uniminuto y UNAD hay esos 300.000. Creo que en estas universidades se puede decir que hoy hay 500.000 estudiantes al 2020 solo en estas 3 universidades que ha tenido mayor cobertura. Datos de Latinoamérica, solo para mostrarnos, según los datos de Latinoamérica, de la OCDE y en la UNESCO, pues Latinoamérica ha venido en los últimos años, según los informes, que satisfactoriamente aumentando la tasa de cobertura y acceso a la educación superior, ¿cierto? Pero también nos muestran esas tasas donde como la educación superior particular, privada, son la que está generando o que se está dando prioridad. Solo países como Argentina, como Cuba, pues que ofrecen el 100% de educación pública. Creo que durante unos años Ecuador y Brasil, cuando tuvieron estos gobiernos, tanto de Correa como de Evo, permitieron la educación en sus constituciones, sobre todo Ecuador, en su constitución, la educación terciaria gratuita. Eso le permitió a Ecuador, en un rango de 4 años, aumentar la tasa enormemente de acceso, igual como lo hizo Bolivia. Cifras que hoy vemos, lo menos en Ecuador, desde el año pasado, ese acceso a la educación superior está bajando porque cada vez el gobierno pues se está apoyando menos. Pero con esto quería aumentar, aunque las cifras digan que en este caso que Colombia está entre los países que está en la curva de buen acceso. En la realidad, nosotros cuando se hacen los análisis, miramos que la tasa de acceso, por lo menos hasta el año pasado, Colombia, la tasa de acceso era mucho inferior que la que tenía Ecuador y la que tenía Bolivia, cuando conocemos que son 2 países con unos contextos y sobre todo con unas economías menos solventes, perdónenme, que la de Colombia. Entonces, los datos, no estábamos de acuerdo o con los datos, cuando mirábamos que otros países más pequeños, con menos economías, pues tienen tasas más altas y mejores de acceso y de ingreso a la educación superior, ¿no? Y todo con el tema que nos dicen en los informes que encontramos de UNESCO, OCDE, es que Latinoamérica ha aumentado satisfactoriamente en los últimos 15 años, pero siempre dice es que lo que les hace falta es, aumentan, pero el tema de la calidad no es muy bueno. Y eso hace que ese tema de calidad siempre a los programas de educación a distancia pongamos en la mira, como que fueran no todas las instituciones, no todos los programas, sino principalmente hay que colocar, o se siente aquí en Colombia, que hay que colocar en la mira, cuando se habla de poca calidad, hay que colocarlos de inicio a los programas de educación a distancia. Y a las universidades pequeñas, que es otro. Esta es una tasa para mostrarles de cómo teníamos de penetración Internet. Colombia no tiene muy buena tasa de penetración Internet en relación como a otros países, ¿cierto? Eso también cómo nos llevó, nos ha estado llevando a afrontar estos momentos de crisis en la pandemia. Este dato lo que quería mostrar es que siempre decimos últimamente que la educación a distancia, y es verdad en algunos países donde se le ha dado mayor apertura, pues esas tasas han ido incrementando. Pues aquí muestro la Universidad UTPL de Ecuador y donde vemos que desde el año 2012, donde ellos empiezan a fortalecer educación a distancia, que son las curvas rojas, pues empiezan a crecer mucho más en número de estudiantes que los programas que están en verde, que es la educación presencial. Eso mismo pasa con la Oberta de Cataluña, que es así viene virtual, pero vemos como en los últimos años esos programas han tenido un crecimiento bastante significativo, interesante. Ese crecimiento lo ha tenido 2 o 3 instituciones de Colombia que han estado muy ligadas con el ministerio y con presupuesto del ministerio. También esta universidad que tiene un enfoque bastante interesante, la Minuto de Dios, desde que momento en el 2007
comenzó a ofertar programas a distancia, pues es una institución que ha crecido de manera bastante significativa en estudiantes, ¿cierto? Pero eso no es muy recurrente como en todas las universidades, ¿cierto? Como les decía, porque el ministerio no está promoviendo mucho la aprobación de programas a distancia y virtual. Bueno, en ese contexto que tiene de Colombia, nace Uniclaretianes, una institución de 14 años, muy reciente, y nosotros en este momento, en este mapa colombiano, es una institución que hoy nace en una ciudad pequeña, una ciudad que es la ciudad más pobre de toda Colombia, a nivel económico, a nivel de accesos, de elementos básicos, pero también es a nivel mundial, sería una de las regiones más ricas por el tema minero, por el tema de la biodiversidad, por el tema de agua, es de las regiones más ricas, pero esa riqueza que tiene este territorio es la mayor pobreza, porque es el sitio donde todos los países o las grandes empresas vienen a usurpar, vienen a robar, a saquear lo que ya tienen. Entonces, es una región que siempre vemos que necesita el gobierno y que esta ideal de sociedad necesita que este territorio siga estando pobre dentro de la gran riqueza que tiene. Es uno de las regiones donde el tema del narcotráfico hoy está perpetuando, ya no es un narcotráfico colombiano, sino es el narcotráfico y los paramilitarismos mexicanos. México nos ha inundado esta región, porque estas de las regiones, al ser muy selvática, pues es donde hay mayor nivel de cultivo de matas de coca, y por lo tanto también, además, esta es una región que les permite la salud al Pacífico para llevar y exportar la droga. Entonces, es un territorio donde ha tenido mayor número de desplazamientos, mayor número de muertes, mayor número de presencia en narcotráfico. También tenemos mucha presencia de empresas mineras en explotación, y también últimamente tienen el deseo de China, sobre todo unir China con Colombia en el Pacífico. Entonces quieren muchas de estas tierras selváticas convertirla en una gran carretera, ¿cierto? Eso es lo que ha llevado también a que mucha de la gente ha sido expropiada de sus tierras, ¿cierto? Y el tema de la muerte se hace muy presente en esta tierra. Entonces, la opción que hacen los claretianos o la comunidad claretiana en Colombia es nacer, donde los claretianos aquí en Colombia están presentes en otras partes, fuertemente en Bogotá o Medellín o Cali, que son como ciudades centrales y supuestamente ciudades prósperas y de desarrollo, pero la universidad se decide nacer desde lo pequeño, ¿cierto? Prevalecer y fortalecer esa riqueza que tiene la gente del Pacífico y el territorio pacífico colombiano, y demostrar que desde lo pequeño, desde lo marginado, desde lo excluido, también se puede ofrecer educación. Es decir, y muchas veces muchas instituciones hoy o el mismo gobierno es perdónenme la expresión, es decir, cómo de una favela puede salir una institución para ofrecerle a los grandes barrios o a los grandes sectores de la ciudad. Es igual, es decir, cómo desde el Chocó, una ciudad marginal, puede ofrecerle educación superior a ciudades como Bogotá, Medellín. Eso era absurdo en el pensamiento, pero ese fue como el reto que nos hemos impuesto, es decir, desde los pobres, surge un proyecto de educación y de acceso para los otros pobres, porque en las ciudades centrales también hay pobreza, y estas ciudades centrales también está excluyendo a muchos de sus barrios, sectores y estudiantes vulnerados. Entonces, Uniclaretiana, esa fue y sigue siendo como una de sus metas. Entonces, Universidad Uniclaretiana nace aquí en esta región del Chocó, tiene su sede principal, y tenemos otros polos, lo miremos después, a nivel de Colombia tenemos 11 más, pero nuestro centro principal de que irradiamos nuestra incidencia es esta región del Pacífico colombiano,
que es población principalmente, vamos a conocer que es afro en un 80%, 81%, indígena en un 11% y 6% mestiza. Adriana, más 5 minutos, ¿ok? Ok, perdón. Entonces me voy moviendo un poco para conocer Uniclaretiana y me voy a pasar a este video, discúlpenme si me les demore a ustedes y denme un segundo para que lo escuchen. Para que conozcan cómo Uniclaretiana nace de un proceso social, de comunidad y para la comunidad. ¿Están escuchando bien el audio? Sí, sí, muy bien. Este territorio chocuano, caracterizado por sus selvas, sus 2 mares y sus innumerables ríos, tiene una historia de presencia étnica, pero también de esclavitud y marginación. Aquí, hace 105 años, llegaron desde España los misioneros claretianos. Su trabajo lo enfocaron desde una perspectiva histórica y étnica, el cual culminó, entre otras grandes acciones, con la Organización de Indígenas y Afrochocuanos, para que hicieran suyas la reivindicación de sus derechos como pueblos y de su territorio ancestral. Los orígenes de la universidad están en el corazón y en el trabajo de los primeros misioneros que llegaron aquí hace 105 años. Es una universidad que nace en el Chocó desde la diversidad étnica para la diversidad étnica. Paulatinamente se fue tejiendo la Uniclaretiana, no como punto de partida, sino como punto de confluencia de los procesos sociales, étnicos y territoriales del Chocó, condensados en el versículo de Juan 8:32, que cita la frase de Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta universidad nace de la proyección social o de la extensión, es decir, del compromiso social que en diferentes, sectores teníamos con pueblos afrodescendientes, indígenas, mestizos, en trabajos de organización social, en torno a lo del territorio, en torno a la autonomía de los pueblos. La universidad ha sido muy excelente porque a nosotros nos hace conocer por medio de la convocatoria, y nosotros hemos ido a participar y plantear nuestras necesidades, porque muchas veces nosotros no teníamos de pronto esa esperanza de llegar o a estudiar en una universidad de esta. Es el trabajo de extensión y proyección lo que da origen y fundamento a la Universidad Claretiana. Uniclaretiana es uno de los aliados o de las instituciones aliadas a la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, por varias razones. Hay una principal, es la red departamental tiene como una de las estrategias principales es la formación a mujeres en temas de liderazgo, en temas de organización social. Bueno, voy a ir cortando aquí para poder seguir y que el tiempo nos dé alcance. Perdónenme que se me... ¿Ustedes todavía siguen viendo la proyección? Sí, sí, sí. Bueno, me voy a pasar a la siguiente, pero es para mostrarles que el nacimiento de Uniclaretiana se sostiene hoy en varias opciones. La opción por los pobres, la opción por una justicia y la paz, por un elemento de interculturalidad, identificarnos como universidad de frontera, que nace para la periferia o nace una propuesta de universidad para la periferia y que incluye a la gente del centro, pero sobre todo que no es para nuestra población vulnerable y vulnerabilizada, ¿cierto? Y es para y también con una opción de inclusión y de equidad. Lo voy a pasar muy rápido, pero por eso, ¿qué quiero mostrarles? Nace Uniclaretiana desde la extensión, desde la investigación social, y uno de los elementos que siempre queremos resaltar nosotros es que la universidad debe estar en contacto permanente con la comunidad, ¿cierto? Debe estar dialogando, debe estar interactuando, debe estar reconociendo esas necesidades que el contexto tenga, y frente a esas necesidades es que debe la universidad dar respuesta, y sus estudiantes deben
saber leer esas necesidades y ser gestores de propuestas de cambio. Ese es como el elemento principal que tenemos en Uniclaretiana, ¿cierto? Y eso nos ha llevado a que tengamos en cuenta como varios elementos, y me voy pasando, pero cuando nos hablaba el profesor Pablo, y ayer también el profesor Pablo de Tarso, cuando nos hablaba de inclusión y de esas competencias del saber convivir, creo que Uniclaretiana, uno de los grandes componentes que siempre resaltamos en esa construcción de competencias y de resultados de aprendizaje es que ese saber convivir, ese relacionarse con el otro, el saber construir con el otro, sea un elemento que esté muy presente, ¿cierto? Para Uniclaretiana, igual que para muchos de nosotros, es cuando pensamos a veces en la educación como que formamos estudiantes como élites que sean para su futuro profesional, de carro, casa y beca, no. Uniclaretiana queremos, o nuestro fuerte es que el estudiante, antes de pensar solo de beneficiarse a sí mismo, piense que eres un gestor de beneficio y de transformación comunitaria y social. Ese es uno de los elementos que siempre tiene que estar, y nuestra meta es que esté presente en todos los programas que gesta Uniclaretiana y que promueve. Sabemos que la educación a distancia por sí misma tiene su principio y su naturaleza, está en la inclusión social, ¿cierto? Somos universidad que nos atendemos estudiantes de la periferia, atendemos estudiantes y le facilitamos el tema del acceso en el tiempo, en espacio, vamos a las ciudades donde no van los otros, ¿cierto? Y nuestras pedagogías y metodologías y mediaciones pues siempre están atendiendo a esas distintas poblaciones. Eso nos hace pues, que nuestra prioridad es la inclusión social. Cuando ya les colocamos este problema que tenemos de las políticas educativas o sobre todo el tema de la calidad, pues nos encontramos con dos elementos que sería interesante, que uno ve que la educación a distancia o instituciones como Uniclaretiana no nos vemos reflejadas en eso, cada vez más en esas políticas de calidad a nivel internacional, y también decimos que esas políticas tienden a ser hegemónicas, a centrarse desde una mirada de poder, y esa mirada hoy de poder lo tienen los grandes consorcios empresariales y educativos, quienes están definiendo el horizonte de la educación. Y lo otro es también una mirada homogeneizante, donde hay un predominio, donde la calidad de esa gran universidad de rango mundial, pues debe ser como que el deseo y el sueño de todas las universidades, ¿cierto? Entonces creemos que esas miradas de calidad que se están dando hoy son miradas que excluyen, no que incluyen, sino que excluyen, que homogenizan y que no permiten que las universidades actúen desde los contextos específicos y para los contextos específicos, porque estos elementos de calidad cada vez estandarizan mucho más, y esas estandarizaciones pues nos lleva de que todas las universidades pequeñas como esta, universidades élite de 100, 150 años, pues que tengamos los mismos rangos de calidad. Entonces, es muy claro para nosotros en Uniclaretiana, no es que no estemos en contra de la calidad, no, estamos a veces, ponemos a reflexión y a discusión algunas políticas de la llamada, de lo que se llama es calidad para universidades o para la educación a distancia con esta población, porque vemos que estas opciones de atender poblaciones indígenas, afro, desde sus contextos, desde sus diversidades, estos elementos de la calidad no los tiene en cuenta y no nos permite hacerlos releer. Entonces a veces nos pone en la tarea, reaccionamos y funcionamos en función a lograr estándares de calidad y de empezar a rankearnos a nivel mundial, a nivel colombiano, o lo que hacemos es atender realmente a la comunidad sin esa presión de estar rankeando en las grandes listas donde hoy se nos convirtió en una necesidad las instituciones estar. Entonces, esa es como principalmente también como una apuesta y una reflexión que traigo, es decir, que hoy estos lineamientos de calidad no están promoviendo la inclusión, sino son unas políticas de desigualdad y son unas políticas de
exclusión, y que ahí nosotros como instituciones que promovemos la educación a distancia tendríamos que seguir una reflexión y también alzar nuestra voz, que reconocer que tenemos una calidad, que tenemos unos indicadores, ¿cierto? Y que desde las particularidades se deben leer esas calidades que se está ofreciendo de educación en estos contextos específicos. Es un poco la reflexión, y discúlpenme que me alargué y no me di el tiempo al comienzo y que me tocó seguir corriendo como en los últimos momentos. Entonces, para nosotros Uniclaretiana, el factor social, el tema de la transformación, el tema de estar en diálogo en los contextos, con las comunidades, el diálogo de saberes, pues es un elemento importante, ¿cierto? Pero como les decía, sentimos que estos paradigmas de la calidad nos están colocando sobre otros contextos y sobre otras prioridades, ¿no? Entonces, eso era principalmente un poco lo que les quería compartir de esa presencia de Uniclaretiana en contexto indígena, afro y mestizo, y como es un poco esa propuesta académica que nosotros tenemos. Muchas gracias, Adriana, por sua brilhante fala. Vou falar em português, aliás, eu não falo nem espanhol, né? Falo um portunhol bem enrolado. Obrigado, Adriana. Eu acho que nós pudemos ter aí de Paulo Freire para Paulo Freire. Quando eu estive na Colômbia, nós fomos recebidos lá na Uniclaretiana, na nossa sala de reuniões, por um livro de Paulo Freire, um artefato indígena e um globo terrestre. E isso, para quem é brasileiro, significa muita coisa. Involuntariamente, eles acabaram dando um recado para nós, brasileiros. Perdoem-me pelo tempo, eu acho que as perguntas eu vou deixar para vocês responderem depois, até para a gente conseguir respeitar a nossa programação. Nós tínhamos um intervalo de 10 minutos para fazer antes da apresentação das comunicações orais. E eu quero aqui, então, em nome de toda a comissão organizadora, a Alessandra, a Patrícia, professor Dutra, agradecer a você, professor Paulo Padilha, pela sua fala. As pessoas queriam o link de acesso ao livro que o senhor apresentou, já colocaram aqui, agradeço a pessoa que colocou no chat. Já colocaram, então, professor, ficamos aqui já com esse material. Adriana, muitas graças mais uma vez. Adriana esteve conosco presencialmente o ano passado no nosso congresso, e esse ano pôde sair de participante para palestrante. Foi um grande prazer estar com vocês nessa manhã de hoje. Deixo aqui o convite, então, para que vocês participem aí das comunicações orais. À tarde também temos algumas atividades. E às 6 horas, o Master de Cerveja. Professores, caso queiram participar também, fica o convite estendidos a vocês. Nós vamos dar 5 minutos para vocês aí. A professora Roberta Barabás nos disse que o intervalo é importante para a gente poder reconectar os nossos neurônios, enfim, e reposicionar, inclusive, fisiologicamente o nosso corpo. 5 minutinhos para vocês aí, a gente retoma com a sessão de pôsteres, tá bom? Muito obrigado, professores, pela participação e pela oportunidade de deixá-los essa mensagem tão importante para nós. Muitas graças, Adriana. A ustedes, muchas gracias. Professor Paulo, fica à vontade. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Acho que é importante o diálogo, acho que a conexão dessas duas falas se complementam, né? Visando o que nós chamamos aqui no Brasil e também defendendo a América Latina, uma educação de qualidade sociocultural e socioambiental, né? Que mais do que indicadores apenas de conteúdos, tem indicadores de qualidade de convivência, de vivência humanizada, para um planeta melhor, né? Por isso que a gente está aqui junto, pensando na educação assim. Eu queria, que não há tempo, mas obrigado a todas e todos que se manifestaram aqui. Tínhamos excelentes questões, né? Apresentadas, a Luciana Perdigão, o Rogério Guzmão, a Alessandra Pérez, até tem algumas questões, a Patrícia Papa, mas todos muito elogiosos, a Adriana, a mim, por a nossa humilde contribuição. Estamos à disposição sempre, gente, às vezes com uma radicalidade democrática, né, com a justa ira, como diria Paulo Freire. Nós não podemos agora relaxar, nós temos que resistir juntos, trabalhar integrados e buscar realmente alternativas viáveis para que valorizemos a educação
das comunidades vulneráveis, como falou a Adriana, e tanta gente que pode contribuir com seus saberes comunitários, locais, com a sua cultura. É para isso que estamos juntos. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rose, Evandro e toda a equipe da organização. Parabéns pelo trabalho realizado. Acho que ajudaram muito, né? Perdoa a falha aí no início da tecnologia. Se a gente mexe com tecnologia, mas tem dificuldade, né? Mas é assim mesmo. Vamos aprendendo sempre com vocês também. Uns e outros aprendem e ensinam. É a docência de Paulo Freire. Um abraço, gente. Obrigado, professor Paulo, Adriana. Como nos disse Eduardo Galeano, em Las Vienas abertas da América Latina. É fácil. Um grande abraço a todos e nos vemos nos pôsteres e na programação da tarde. Obrigado aos que participaram aí pelo chat, desculpem pelas perguntas, aos elogios, muitos elogios aí a vocês, queridos amigos. Então, vamos para os pôsteres, então. Muito obrigado, um grande abraço. Igualmente. Obrigado. Bom dia.